Juliana Santos recebe a Renascença na sede da Rede Europeia contra o Racismo, em Bruxelas. Fica a poucos metros do bairro das instituições da União Europeia, que os partidos populistas, nacionalistas e de extrema-direita cobiçam já a partir de maio nas eleições europeias. O sossego é apenas aparente. Nos escritórios desta ONG monitorizam-se os discursos e as manifestações de racismo e xenofobia na Europa. E o que têm observado atualmente é preocupante. O que a gente vê são diferentes manifestações de discriminação, né? Então é muito difícil dizer se o racismo aumentou ou diminuiu. O que a gente pode dizer é que as manifestações ficaram de maneiras mais explícitas e violentas, né? E que grupos de minoria que antes não eram atacados, hoje são alvo de atos discriminatórios, discursos de ódio, são bodes expiatórios em termos de políticas públicas e também antagonistas, né, que têm uma agenda de extrema-direita. Então, a situação hoje não é positiva, ela continua muito negativa. Os discursos xenófobos tornaram-se mais explícitos, sobretudo a partir de 2015, quando começa uma crise migratória sem precedentes nos últimos anos. Os conflitos na Síria e noutros países levaram centenas de milhares de pessoas à procura de refúgio e de melhores condições de vida na Europa. Vivem-se também momentos dramáticos no Mediterrâneo. Num primeiro momento, a União Europeia e os Estados-membros demonstram enormes dificuldades em gerir o problema. Vários partidos e governos populistas, ou apoiados pela extrema-direita, radicalizam a questão migratória para ganhar votos com discursos xenófobos e anti-imigração. A Rede contra o Racismo denuncia esta banalização do discurso xenófobo. As forças populistas e extremistas têm utilizado a questão migratória de forma enviesada e condicionam a agenda política, incluindo a dos partidos democráticos. A politização da migração virou pauta número 1 para qualquer tipo de negociação política. Não dá para se falar mais em ganhar eleitorado sem falar de migração e integração, né? Então, é conquistar a base, voltar à conquista do eleitorado, politizando a migração. E fazendo disso uma questão de segurança pública, quando tinha que ser uma questão de integração. Então, até a correlação entre migração e terrorismo, migração e policiamento, viram agendas muito concentradas dentro do novo contexto dos partidos de extrema-direita, né? Perante a resignação de muitos partidos democráticos na Europa, o populismo e o nacionalismo vão ocupando o terreno. Não muito longe da Rede contra o Racismo, na capital belga, ficam os edifícios do Parlamento Europeu. O grupo político que junta partidos nacionalistas e de extrema-direita, o grupo Europa das Nações e da Liberdade, está à espreita nas eleições europeias para aumentar o número de deputados. Um dos seus líderes, o eurodeputado Nicolas Bay, que é também número 2 do partido de Marine Le Pen, diz que atualmente há 2 modelos políticos opostos que se enfrentam. Hoje há 2 modelos que se enfrentam. Os que, como Emmanuel Macron em França, defendem a aceleração da integração europeia, cada vez mais Comissão Europeia, cada vez mais União Europeia, cada vez mais poder para instâncias supranacionais que desprezam os povos. Ou então construímos outra Europa, uma Europa das nações e das proteções que é baseada na ação intergovernamental para organizar cooperações e que definem claramente objetivos: proteger as fronteiras contra a imigração massiva e anárquica e para garantir a proteção dos nossos povos, restabelecer as proteções económicas para impedir a concorrência desleal no interior da União Europeia, para impedir o trabalho deslocado. Querem restabelecer controlos nas fronteiras, restringir a livre circulação de pessoas e acabar com os acordos de livre comércio. E dar prioridade ao que é nacional. A forma com que falam de imigração massiva atualmente não corresponde à realidade. A Agência Europeia de Guarda de Fronteiras, por exemplo, indica que o número de migrantes irregulares que chegou à Europa no ano passado atingiu 150 mil entradas, ou seja, o número mais baixo desde há 4 anos. Os argumentos utilizados, muitas vezes demagógicos, complicam a luta de ideias contra os populismos. Para os partidos moderados, este é um combate desigual, afirma o comissário Carlos Moedas em entrevista à Renascença. Eu acho que essa guerra é uma guerra difícil, porque a guerra entre aqueles que são populistas e a guerra dos que não são populistas é uma guerra que não é uma guerra entre iguais,
porque os populistas, sendo eles de esquerda ou direita, têm esta capacidade extraordinária que é mudar os factos quando querem, mudar de posição quando lhes apetece, dizer aquilo que lhes vem à cabeça e não sentirem por isso algum tipo de responsabilidade. Os partidos moderados sentem essa responsabilidade. Quem estuda o populismo sublinha que a retórica assenta em ideias redutoras, as bases contra as elites ou as bases contra os partidos de poder, a justiça ou os jornalistas, ou ainda os cidadãos nacionais contra os migrantes, os refugiados ou a União Europeia. A bola está agora do lado dos partidos moderados e dos que acreditam em sociedades abertas. O comissário português deixa uma mensagem aos partidos europeístas. Chegou o momento de apresentarem as suas ideias em defesa do projeto comunitário e para mobilizar os cidadãos. Ideias, desde logo, sobre a forma de dinamizar a economia e criar postos de trabalho. Nós temos hoje um problema endémico, que é como é que nós vamos conseguir que as nossas economias cresçam. E, portanto, quais são as maneiras que os políticos podem levar a esse crescimento da economia. E aí essas ideias são as ideias que podem diferenciar os vários partidos, que é como é que eu penso ou como é que uma determinada força política olha para o futuro. É através da ciência, é através da tecnologia. Quanto é que temos que investir na ciência e tecnologia para criar condições, para criar mais emprego? Quais são os projetos que os vários partidos têm em relação à inteligência artificial, em relação àquilo que são as novas energias e as novas maneiras de olhar para o setor energético, para olhar para a saúde? Tudo isso são projetos que são diferentes e que são olhados de maneira diferente entre as forças políticas. E é preciso, de uma vez por todas, definir o que é que cada um quer. O trabalho de casa tem agora que ser feito pelos partidos moderados com argumentos racionais. Na última década, partidos populistas e nacionalistas chegaram ao poder em vários Estados-membros ou reforçaram as suas posições na Europa. Mas quando exercem o poder, são realmente uma ameaça para o Estado de Direito? Olhando para o panorama europeu, Viktor Orbán, na Hungria, é um dos líderes que mais críticas recebe. Já foi severamente reprovado no Parlamento Europeu. A Renascença foi ouvir a eurodeputada que propôs o início de um procedimento disciplinar contra a Hungria por risco de violação grave dos valores europeus. Desde setembro houve mudanças na Hungria, mas para pior, diz Judith Sargentini. Vejo mudanças, mas não melhorias. Vimos a Universidade Centro-Europeia deixar o país. Há um novo acordo sobre o Tribunal Administrativo que precisa de novos juízes que vão ouvir cuidadosamente o governo, juízes menos independentes. E depois há o que a oposição designa como lei escrava, que significa que os húngaros podem trabalhar até mais 400 horas por ano sem compensação direta. Penso que a situação está a piorar. Without direct compensation, the situation, I think, in Hungary is getting worse. O governo de Viktor Orbán é acusado de pôr em causa normas do sistema constitucional, de ameaçar a independência da justiça e de outras instituições, como ONGs e a Universidade Centro-Europeia, que teve de sair de Budapeste para Viena. O Parlamento Europeu também está preocupado com a liberdade de imprensa, direitos económicos e sociais e os direitos fundamentais de minorias e refugiados. Nos últimos anos, outros países têm estado no radar da Comissão ou do Parlamento Europeu por derivas em relação ao Estado de Direito, à independência da justiça ou da comunicação social, como a Polónia ou a Roménia. A eurodeputada dos Verdes alerta para as consequências destas ameaças, que considera estarem a aumentar. Penso que está. Olhe para a Itália, onde há um governo da Liga com o movimento 5 estrelas. Foram presos presidentes de Câmara por terem feito o que lhes competia e terem acolhido migrantes, o que sempre esteve bem. Têm sido ameaçados com alegações por tráfico de pessoas. Suggested that they are trafficking people. Yes, I am worried about Austria. Sim, estou preocupada com o governo da Áustria, o FPÖ, da extrema-direita. Se não estivermos aqui uns pelos outros, para termos a certeza de que respeitamos as bases dos valores europeus, então este projeto de nunca mais a guerra vai desfazer-se. This project of never
any more war is going to fall apart. Os cidadãos devem estar preocupados porque a democracia e o Estado de Direito dizem respeito a todos neste projeto europeu que é partilhado, diz a eurodeputada. As eleições europeias deveriam servir para debater também estas questões, mas os partidos populistas e de extrema-direita garantem que vão fazer da imigração o tema principal da campanha e na próxima legislatura querem formar um grande grupo parlamentar anti-imigração e anti-União Europeia. É o que garante o número 2 do partido de Marine Le Pen, Nicolas Bay. Creio que há uma vaga de fundo hoje na Europa de movimentos nacionais. Isso manifesta-se em Itália com Matteo Salvini ou na Áustria, onde os nossos aliados do FPO estão no poder, mas também na Hungria, na Polónia. Em todo o lado há uma vontade de uma Europa das nações e podemos traduzir isso no hemiciclo e na altura das eleições para o Parlamento Europeu. Hoje há vários grupos que acompanham este movimento que desejam uma reforma em profundidade da União Europeia. O nosso objetivo é coligá-los. Notre objectif, c'est d'essayer de les coaliser. As políticas anti-imigração vão fazendo o seu caminho na União Europeia. O grupo de países de Visegrado, a Hungria, a República Checa, a Eslováquia e a Polónia, recusa receber migrantes, rejeitando dessa forma a solidariedade para com os parceiros europeus que se encontram na linha da frente. A Liga de Matteo Salvini e o FPO austríaco participam nas coligações de governo em Roma e Viena. Com as suas políticas migratórias restritivas, tornaram-se referência para os nacionalistas na Europa. Nos últimos meses, os vários movimentos populistas e nacionalistas têm mantido contactos para formar um grupo que inclua a Liga de Matteo Salvini, o partido de Marine Le Pen, a extrema-direita austríaca e holandesa e o Vox em Espanha. As forças anti-União Europeia, à direita e à esquerda, podem reforçar a sua posição no próximo Parlamento Europeu, o que está a fazer soar alarmes em Bruxelas. Infelizmente, aquilo que nos dizem as sondagens para as próximas eleições europeias é que esses partidos do centro, ou os partidos que acreditam no projeto europeu, podem vir a ter resultados ainda piores. E, portanto, podemos estar num cenário em que estas três forças, os liberais, os socialistas e o Partido Popular Europeu, estejam numa situação em que estão a 50% daquilo que é o total. E por isso eu vejo com muita preocupação o crescimento destas forças populistas, nacionalistas, que estão a aparecer por toda a Europa, e temos que estar atentos e temos que estar a lutar contra elas. O comissário Carlos Moedas alerta ainda para outra situação. O permanente passa-culpas a Bruxelas, que ocorre nos Estados-membros, está a fazer o jogo dos populistas. Hoje as pessoas queixam-se da Europa, muitas vezes, de fatores que a Europa não controla ou que não tem poder. E isso é o que mata a própria ideia do projeto europeu. Quando a minha colega da concorrência põe uma multa a empresas como a Apple ou a Google, as pessoas sabem quem foi. Foi a Europa, foi a comissária da concorrência. Mas quando as pessoas nos culpabilizam, por exemplo, sobre os problemas do desemprego, estão a culpabilizar-nos erradamente, porque a Europa não tem qualquer controle nem sobre subsídios de desemprego, nem orçamento para o desemprego. Portanto, temos uma muito pequena parte da capacidade de resolver esses assuntos. A campanha eleitoral das próximas europeias vai ser fulcral para medir a relação de forças entre os que defendem o atual projeto político europeu e os que pretendem um projeto soberanista e protecionista. A estratégia dos nacionalistas já não parece ser a de romper a União Europeia, mas a de mudar as políticas europeias a partir do interior. Para além do confronto democrático entre as posições de cada bloco, seria útil que a campanha permitisse compreender diferenças, comparar balanços, apontar o que não funciona na União Europeia, mas também defender as inúmeras vantagens de pertencer ao bloco comunitário.